Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a nova edição das regras IATF. É a regra que rege a certificação IATF 16949, que entra em vigor agora a partir de janeiro de 2025. Tá, mas antes de entrar no assunto, queria dar um panorama geral sobre o DNV, a atuação do DNV. O DNV é um organismo de certificação norueguês com uma presença global, né? Hoje atua com mais de 15 mil funcionários. Está completando, nesse ano de 2024, 160 anos da sua fundação. No Brasil, esse ano a gente também completa 50 anos de atuação. O DNV está presente em mais de 100 países, uma presença muito forte na América Latina, na América do Sul e em especial aqui no Brasil. Tá? No mundo todo contamos com mais de 100 mil clientes e o DNV ele, dedica 5% do seu faturamento em projeto, para desenvolver novas normas, né, novos produtos, para estar sempre oferecendo aquilo que o cliente anseia receber. Segmentos marítimos, segmento de energia, soluções digitais, certificação de sistemas de gestão e cadeia de fornecimento. O DNV tem um portfólio muito grande de produtos e está pronto para te ajudar. Tá? Quero passar aqui a palavra para o nosso auditor IATF, Antônio Carlos Pestana, que vai dar esse panorama geral das novidades, das atualizações, com foco naquilo que de fato vai impactar o nosso cliente no seu esquema de certificação. Tá? Oi, Pestana. Ok. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Palavra com Pestana. Bom webinar, pessoal. Obrigadão. Bom, gente, o meu nome é Antônio Carlos Pestana, as pessoas me conhecem mais como Pestana. Estou na DNV desde 1999, justamente nessa parte automotiva, né? Foi quando nasceu a primeira ISO-TS, né? Foi em 1999. E hoje nós vamos estar aqui para falar um pouquinho sobre a regra, sexta edição, tá? E para você ter uma ideia, as regras sexta edição, elas têm mais ou menos 100 páginas e as regras anteriores tinham 60 páginas. Então tem muita coisa nova e é praticamente impossível em uma hora passar tudo o que mudou dentro das regras da sexta edição. Então, eu fiz aqui um catadão daquilo que eu considero que é mais importante para ter conhecimento de vocês, e é isso que eu vou estar passando no dia de hoje. E o que eu recomendo a todos vocês é que vocês realmente comprem as regras e vejam que tudo mudou. Então, mudou para vocês, mudou para o auditor, mudou para o organismo certificador, na verdade, sobrou para todo mundo. Tá bom? Então, falando um pouquinho, né, do que mudou, daquilo que eu considero que é mais importante, tá? No seminário de hoje, 18 de novembro, a semana passada nós já fizemos um também, no dia 11 de novembro, tá? Então, começando aqui, essas regras, né, elas passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, quem for auditado até dezembro desse ano é a regra anterior. A partir de 1º de janeiro de 2025 serão as regras atuais, né? Não tem renúncia, não tem desvio, não tem exceção, né? Padrão IATF não dá moleza para ninguém, tá bom? Então, a ADNV não pode implementar a regra sexta edição antes de 1º de janeiro, exceto novos contratos. Então, se a ADNV está trabalhando com os novos contratos, ela já está trabalhando com esses contratos em cima das regras novas, né? E o que nós estamos fazendo também para algumas empresas é atualizando o contrato, porque a partir de 1º de janeiro as regras mudam alguns contratos. Então, nós estamos atualizando esses contratos para poder atualizar a nossa agenda também, tá? A implementação pode ser feita mais cedo para permitir a execução de auditorias a partir de 1º de janeiro, que são as revisões de contrato que eu estou comentando com vocês, tá bom?
Quem é elegível para ser certificada na IATF? Tá? Então, tem algumas definições, são antigas, mas é bom deixar claro. Manufatura, fabricação onde a atividade de valor agregado é feita para produzir produtos automotivos. Então, nessa regra não mudou nada. Então, só pode ser elegível quem agrega valor ao produto que vai na linha automotiva. Quem compra e vende não serve, não tem comercialização. Quem fabrica coisas, por exemplo, que vai para linha branca, não faz parte da elegibilidade da IATF, ok? Quem é o cliente automotivo? É qualquer organização na cadeia de suprimentos que compra produtos automotivos. Então, sempre falando automotivo, tá? E o cliente é o cliente da DNV, a organização que se candidata ou tem contrato com a DNV é o cliente. Cliente automotivo é o cliente de vocês. Clientes que fabricam e, quando aplicável, projetam e desenvolvem produtos e veículos automotivos são elegíveis para certificação IATF. Tá? Isso aqui não muda nada em relação às regras que era anteriormente. O que vem de novidade é isso aqui, ó. O que é um veículo automotivo? São aqueles que são conduzidos em vias públicas. Antigamente falava assim, caminhão, veículos leves, né, motocicleta, né, tá fora trator, tá fora isso, tá fora aquilo. Agora elas definem isso aqui, ó. Se é um veículo que é conduzido em vias públicas, que pode ser conduzido em via pública, então se você fornece para alguém que vai dentro desses veículos, você é elegível à IATF. Então, dando um exemplo, não sei se existe ou não, né, mas vamos supor que tem algum fabricante de trator e esse trator recebe uma autorização para andar em vias públicas. Então, quem fornece para esse trator pode ser elegível para IATF, porque ele pode ser conduzido em vias públicas. Então, essa é a grande novidade, né? Saiu um monte de palavras e entrou um conceito, ok? Produtos automotivos, peças integradas, incluindo em veículos automotivos, aqui não muda nada. Peças e acessórios OEM, então, por exemplo, se alguém faz alguma peça que vai para uma concessionária e a concessionária vai agregar essa peça ao veículo, ela pode ser entendida como um produto automotivo, por exemplo, um insufilme, tá? Ele vai num veículo, então ela passa a ser elegível à IATF. Essa é a grande novidade que saiu nas sancionadas o ano passado e agora está dentro das regras. Peças de reposição. Então, aqui tem uma abrangência muito grande, né? Se você faz uma peça de reposição e isso agora vai num veículo automotivo, é elegível para a certificação da IATF. Coisas que no passado não eram, né? Era o famoso aftermarket, né? Agora não, agora está dentro. E o que entrou de novidade também, peças remanufaturadas, por exemplo, os pneus recalchutados, motor remanufaturado, tubo compressor. Alguém conhece alguma montadora, por exemplo, que coloca pneus recalchutados? Não. Agora, se tem alguma empresa que faz pneu recalchutado e ela quiser ser IATF, ela hoje é elegível para ser IATF. Tá? Então, essa é uma das grandes mudanças que teve na regra. Tipos de locação IATF. Então, primeiro é o site de manufatura, né, que eles chamam de MS, Manufacturing Site. É onde a fabricação é feita, é onde a alteração, o agregado ao produto é feito. Tá? É um tipo de locação IATF. Local de suporte de fabricação. Aqui, no caso, é um local de fabricação que oferece suporte a outros locais de fabricação, mas que, no caso, MS é um site de manufatura.
Isso normalmente a gente encontra em sistemas corporativos, né? Você pode ter um sistema corporativo que no site de manufatura tem a área de vendas, tem a área de compras, tem a área de sistema de gestão da qualidade e tem um outro site de manufatura que somente recebe suporte desse site principal, né, em vendas, compras, às vezes engenharia, sistema, e também tem o seu site de manufatura. Então, ele agora é chamado local de suporte de fabricação. E criaram esse outro termo, que é o local de suporte remoto autônomo, né? É o standalone, tá? Então, é aquele local que só dá suporte ao local de fabricação e não tem fabricação. Exemplo, um escritório de vendas, um escritório de compras, um escritório de desenvolvimento de projetos, que não ficam dentro da fábrica, né? Ficam num escritório à parte, por isso que é standalone. Então, eles criaram, né, esse termo, local de suporte remoto, que não havia no passado, havia só local de suporte remoto, ok? Se a DNV tiver um contrato com um local de suporte reposto autônomo, então a DNV também deverá ter um contrato com pelo menos um local de fabricação para receber o suporte local remoto autônomo. Ou seja, em outras palavras, um local de suporte autônomo nunca pode ser certificado na IATF somente ele. Ele tem que estar sempre ligado a um local de manufatura. E é isso que está dizendo as regras. E os dois têm que ser do mesmo organismo certificador. Tá ok? Então, tem uma entidade nova que é o remoto autônomo. E tem o famoso local de fabricação estendido, né? Que é um local de fabricação para o local de fabricação principal. O que seria um local de fabricação estendido? Imaginem que a empresa de vocês tem uma fábrica que está num determinado terreno, a fábrica foi crescendo, precisa expandir a sua manufatura, mas não tem mais local físico aonde ela está. Então ela compra um terreno do outro lado da esquina, vai lá e constrói um local de fabricação. Mas todo o suporte está do lado de cá da rua. O lado de lá é simplesmente uma fábrica. Colocou uma máquina, duas máquinas, porque não tinha espaço de cá. Então, isso é um local de fabricação estendido. Tá? É uma extensão da fabricação. Tá ok? Nós vamos ver mais para frente aqui que ele não tem autonomia nenhuma. Ele vai depender sempre do local principal. Tá ok? O que muda em relação às regras passadas, ou às regras atuais, né? Até dezembro? Não tinha essa restrição, tá? Eu poderia ter um site de manufatura estendido a, sei lá, 50, 100 quilômetros distante do local de manufatura principal. Nas novas regras, não pode. A distância tem que ser, no máximo, 16 quilômetros e não mais do que 60 minutos de distância de carro. Tá? Por exemplo, se for em São Paulo, dependendo do horário de rush, esses 16 quilômetros vai virar 5, né? Porque você perde o maior tempão. Mas essa é a grande novidade para o site extensão, tá bom, gente? Então, quem tem um site extensão certificado hoje e esse site extensão está a mais de 16 quilômetros de distância, vai ter que virar um site de fabricação, tá? E aí o sistema que era individual vai ser um sistema corporativo. Tá ok? Então, o site de extensão só receberá suporte ou fornecerá suporte ao local de fabricação principal. Ele não pode ter mais contato nenhum, gente.
O local principal e o site extensão operam sobre um único sistema de gerenciamento da qualidade. De novo, o site extensão não tem autonomia nenhuma. O site extensão e o local principal serão gerenciados e controlados como um local pelo pessoal de gerenciamento do local principal. Estou só salientando o que está escrito na regra, que ele não pode ter autonomia. A gerência estará ativamente envolvida no controle e gerenciamento, tanto do site extensão como do local principal. Então, é uma gerência só. A gerência pode até estar localizada no site extensão, mas ela vai ser responsável por controlar e gerenciar a sua área de responsabilidade relevante no local principal e no site extensão. Mas é uma gerência só. O site extensão, aí sim, ele pode ter pessoal de gerenciamento de linha de frente, dedicado e localizado lá com autoridade limitada de tomada de decisões operacionais do dia a dia sobre o processo de fabricação do site extensão. Então, eu tenho um site extensão, eu posso ter um líder no site extensão, eu posso ter um encarregado, eu posso ter até um gerente de produção do site extensão, tá? Mas ele não tem autonomia para tomar decisão nenhuma que não dependa do site principal, tá? Aí nós vamos ver o seguinte, esse site extensão pode ter um programador de produção, pode ter um engenheiro de fabricação no local, um engenheiro de processo, pode ter uma área de manutenção do local, pode ter uma área de ferramentaria do local, mas sempre especificamente para o site extensão, tá? Ok? Aqui é só um fluxograma de como é que se encara hoje o site extensão. A primeira pergunta está aqui, né? Ele está dentro de 10 milhas, né? Ou menos do que 60 minutos? Se sim, é um site extensão. Se não, completa uma inscrição e ele vai ser o quê? Vai ser um site de manufatura. Ele vai ter que virar um site de manufatura. Tá? Então, qualquer site de extensão hoje que está acima do que 16 km vai ter que virar um site de manufatura. O que diz as regras a partir de janeiro de 2025? Não vai ser necessário ao estágio 1, tá? Então não precisa fazer estágio 1 nesse site de extensão que vai virar um site de manufatura. O estágio 2 vai ser carga de recertificação, tá? Normalmente, a próxima auditoria pode acontecer na próxima auditoria regular, a partir de janeiro de 95, tá? E não obrigatoriamente tenha que coincidir com a auditoria do site principal, tá? O que é importante, vai ter que ter rotação do auditor. Então, se no site de extensão de manufatura, nesse ano de 2024, foi o Pestana, em 2025 vai ter que ir um outro auditor. Não pode ser o mesmo auditor. As não conformidades anteriores vão ter que ser verificadas, como é normalmente, tá? E por virar um site corporativo, pode-se reduzir até 15%, tá? Sobre a carga. Ok? Então, essa é as novas regras para quem hoje tem um site de extensão que vai virar um site de manufatura porque se encontra a mais de 16 quilômetros do site principal. Tá ok? Ciclo de auditoria. Não tem mais auditoria semestral,
não existe mais auditoria a cada 9 meses. A partir, então, de 2025, todas as auditorias têm que ser de 12 meses, tá? Não tem mais 6, não tem mais 9, tá? O que mudou? Agora pode ser mais ou menos 3 meses. Então, se a tua auditoria de recertificação ou se a sua auditoria inicial foi em setembro, você pode esticar até dezembro ou você pode encurtar até junho, tá? Antigamente, né, nas regras atuais que caducam agora em dezembro, era mais um mês menos 3 meses. Então, ganhou 2 meses a mais para frente, tá ok? Eu, particularmente, não recomendo já agendar com o máximo de flexibilidade. Eu recomendo sempre fazer a cada 12 meses. Por quê? Porque se aparecer algum problema, você tem esses 3 meses de flexibilidade. E nós vamos ver mais para frente que, se estourar esses 3 meses, o certificado é cancelado. Antigamente ele era suspenso. Mas nós vamos ver para frente. Estou só antecipando porque nós estamos dentro do assunto, tá, gente? Então tá aqui, ó. A falha em cumprir o acima levará ao cancelamento automático do certificado e costumava ser suspensão. Então, por análise de risco, deixa no centro, mantém dentro dos 12 meses, tá? Usa os 3 como flexibilidade. A única exceção ao acima é se o cliente estiver em um processo de transferência. Então, o cliente está certificado por uma certificadora, ele vai mudar de certificadora, então as regras novas permitem que ultrapasse esses 3 meses, mas tem uma regra específica para a transferência, ok? Observação, né, só como lembrete, as auditorias de recertificação permanecem com menos 3 meses, mais 0 dias. Então, recertificação não mudou nada. O que mudou foi a tolerância para auditorias periódicas, tá? Que ficam menos 3, mais 3 meses. Ok? Duração da auditoria. Então, criaram algumas coisas novas aqui. Então, o que está dentro da auditoria é reuniões de abertura e reuniões de encerramento, auditoria em si, e uma parte da auditoria para ser relatório de auditoria. Tudo que está do lado direito agora são tempos adicionais à auditoria. Então, na auditoria anterior você teve não conformidades e agora nós vamos verificar a eficácia da implementação das não conformidades. É um tempo adicional à auditoria, tá? O auditor que vai auditar vocês têm, sei lá, alguma operação complexa, alguma coisa nova, que o auditor não tem especialidade para fazer essa auditoria. Então, junto com o auditor, vai um especialista, e esse tempo do especialista, junto com o auditor, é um tempo adicional. Vamos supor que o Pestana vai fazer uma auditoria na China. Eu entendo tudo da língua chinesa, né? Então, vou ter que usar um tradutor. Então, esse tempo para a tradução também é um tempo adicional ao tempo da auditoria. Vocês têm algum problema de desempenho com o cliente? Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente. Vamos dar como exemplo que vocês, junto à AGM, vocês estão com Sociability 2, vermelho. Então, vai ter que se acrescentar a um tempo auditoria para justamente verificar todo esse processo do Sociability 2 junto com a AGM. O que aconteceu, quais são as ações, o que está sendo implementado. Então, é um tempo adicional à auditoria. Impactos de realocação. Então, vamos supor,
tá? Que a empresa ela tinha um local remoto autônomo e aí resolveram colocar uma manufatura lá dentro. Então, teve uma realocação, teve uma mudança. Então, vai precisar, no tempo de auditoria, por exemplo, periódica, um tempo adicional para verificar essa mudança. Então, isso é um exemplo, pode ser qualquer tipo de mudança. Tem um novo site estendido, vocês acrescentaram um novo site remoto autônomo, alguma alteração que terão dentro do sistema, sempre pode ter uma carga adicional na auditoria, tá? Algumas mudanças significativas que vocês colocaram, então vamos supor que vocês eram uma empresa de fazer peças plásticas e agora resolveram fazer peças metálicas. Vocês compraram prensas e vão fazer peças metálicas. É uma mudança significativa, vai ter uma mudança de escopo, então vai ter um tempo adicional para fazer essa nova auditoria. E por último, qualquer reclamação de OEM. Quando falar reclamação, não é uma reclamação normal. Seria um embarque controlado nível 2, seria um New Business Hold, seria alguma notificação especial de montadora. Então, nesse caso também, existe um tempo adicional de auditoria. Ok? O número mínimo de dias para o estágio 2 de auditoria, nas novas regras, é 2 dias e meio. Até as regras que vai em dezembro, se alguém fosse fazer uma auditoria inicial, né, que teria o estágio 1, que é o Business Review, o análise de prontidão, teria o estágio 2. Se a empresa tivesse poucos funcionários, essa auditoria poderia ser de 2 dias. Agora, no mínimo, é 2 dias e meio. Então, acrescentou-se meio dia ao mínimo de auditorias possível. Nas regras atuais, o auditor poderia usar 10% do tempo de auditoria para fazer relatório. Nas novas regras, ele pode usar 15% do tempo da auditoria para fazer relatório. Então, exemplo, se a auditoria eram 10 dias, ele poderia usar 1 dia para fazer relatório. Hoje, com as novas regras, ele pode usar 1 dia e meio. Ok? Essa é uma novidade grande. A duração da auditoria não deve ser de 10 horas por auditor por dia calendário. Então, nas regras antigas, ela só permitia exceder as 8 horas se você auditasse o terceiro turno. Essa regra nova não. Ela permite que você faça até 10 horas de auditoria por dia. Então, por exemplo, se eu tinha 5 dias e meio de auditoria, no passado ia um auditor 5 dias, por exemplo, e poderia ir um outro auditor fazer meio dia. Com essas novas regras, eu posso fazer 10 horas no primeiro dia, 10 horas no segundo dia. Nos outros 3 dias eu faço 8 horas e eu cumpro as minhas regras de 5 horas e meia em uma semana só. Tá? Então, essa é a grande diferença. No passado, não podia. Agora, eles permitem. Uma outra diferença, né? Aquilo que eu comentei acima, poderia ir um auditor para fazer meio-dia. Nas novas regras, um auditor só pode fazer, no mínimo, 1 dia. Não pode mais fazer meio-dia. Então, qualquer auditor, em qualquer auditoria, tem que executar pelo menos 1 dia de auditoria, 8 horas. Tá? Era meio. Após aplicar todas as reduções às auditorias em locais de fabricação, deve ter no mínimo 1 dia e meio. Então, nós tínhamos caso, por exemplo, de auditorias corporativas, né? As auditorias corporativas, nas regras atuais, né? Nas regras que vão até dezembro,
permitiam uma redução de 40% da carga de auditoria. Então, nós tínhamos auditorias periódicas que era de um Mayday, 8 horas. Agora não pode mais. O mínimo é 1 dia e meio. Então imagina o seguinte, aquela empresa que tem 2 dias e meio, né, de auditoria inicial, a auditoria periódica dela vai ser de 1 dia e meio e mais uma de 1 dia e meio. Tá, ok? Não pode ser menos do que isso. Um dia de auditoria pode ser distribuído entre os outros dias da agenda. Então, se lembra que ali em cima diz que posso ter um dia de 10 horas? Então, se você pegar auditorias diárias de 10 horas, em 5 dias de auditoria, dá para fazer, teoricamente, 50 horas. Ou seja, uma auditoria de 6 dias, que são 48 horas, podem ser feitas em somente uma semana com um auditor só. Tá? As regras hoje permitem isso. Ok? Tá vendo essa tabelinha embaixo aqui? Essa é a tabelinha que adiciona horas de auditoria, tá? Quando a organização, ou seja, a empresa de vocês, estiver vermelha, vamos dizer assim, com qualquer indicador das montadoras, né, IATF. Então, pegando o mesmo exemplo anterior, né, se vocês estão vermelho com a GM, Sourceability 2, e se a empresa de vocês tem menos do que 500 funcionários, vai se acrescentar 4 horas. Se tiver mais do que 500 funcionários, até 3.000, acrescenta-se 5 horas. Se tiver mais do que 3.000 funcionários, acrescenta-se 6 horas. Tá? Se tiver mais do que 3 vermelhos, né, mais do que 2 vermelhos, se tiver 3 vermelhos, vamos dizer, como GM, Ford, Renault, aí a carga que se acrescenta é maior ainda. Tá, ok? É isso que está definido aqui, ó. Novidade para vocês também, as não conformidades, né, que a gente vai verificar na auditoria posterior, a gente acrescentava meia hora, 1 hora, 2 horas, não tinha uma regra. Agora existe uma regra. Então, para a verificação de não conformidades menores, tem que ser no mínimo meia hora, no máximo 1 hora por não conformidade em qualquer auditoria. Então, vamos supor que vocês tiveram na auditoria anterior 4 não conformidades menores. Na periódica 1 teve 4 não conformidades menores. Então, vamos fazer a periódica 2, 4 menores vezes meia hora, 2 horas, 4 menores vezes 1 hora, 4 horas. Então, nós vamos ter que acrescentar à auditoria uma carga que pode variar de 2 a 4 horas. Tá? Aquilo que a gente colocava às vezes meia hora, 1 hora, não é mais possível. A gente vai ter que usar sempre essa nova regra, de meia hora a 1 hora. E existe uma regrinha também para não conformidade maior. Então, tem uma não conformidade maior, vai ter uma auditoria especial, no mínimo 1 hora, no máximo 3 horas por não conformidade. Então, se alguém aí teve 3 não conformidades maiores, pode variar de 3 horas a 9 horas de auditoria. Obviamente, o auditor vai usar de bom senso, né? A gente sabe, e vocês também sabem, tem não conformidades simples, que é fácil fechar, e tem não conformidades que são complexas, são várias ações, são várias coisas que têm que ser verificadas. Então, é esse bom senso que vai ter tanto do auditor como do auditado para definir se vai usar 1 hora ou 3 horas na especial, ou se vai usar meia hora ou 1 hora para cada não conformidade menor. Tá? Mas lembrando, nas regras atuais, que vencem em dezembro,
não havia limites, dependia única e exclusivamente do auditor. Agora tem um horizonte, tá ok? A redução máxima de dias de auditoria para esquemas corporativos, você lembra que eu falei que era de 40%? Agora não pode mais, agora é 15%. Então, quem tem contrato corporativo, com certeza a carga de auditoria vai aumentar. O quanto vai aumentar, eu não sei, mas com certeza os contratos serão revistos e a carga deve aumentar. Ok? A redução máxima geral de dias de auditoria será de no máximo 30%. Nas regras atuais, que vão até dezembro, permitia uma redução de 50%. Então, se a pessoa já era ISO 9000, permitia uma redução de 30%, e no caso, por exemplo, da Alemanha, se a empresa já era certificada do VDA, ela permitia que se reduzisse 20%. Então, 20 mais 30%, né, grosseiramente falando, podia ser reduzida em 50%. Hoje não pode mais. Hoje o máximo que se pode reduzir é 30% da carga da auditoria. E aqui, que eu falei, é a tabelinha para adição de tempo para problemas de desempenho. Então, gente, recomendação. Pelo amor de Deus, não fiquem vermelho com os seus clientes. É ruim para o cliente, é ruim para vocês e é ruim para nós também. Tá bom? Então, sejam bonitinhos. Só notinha verde, pelo amor de Deus. Estágio 1, né? Então, se a empresa vai para uma certificação inicial, né? Nas regras atuais e nas regras a partir de janeiro, estágio 1 e estágio 2. Só que tem mudanças no estágio 1, gente. O tempo da data de reunião de encerramento do estágio 1 e da início do estágio 2 deve ser no mínimo 20 dias corridos. Não havia limite. Então, existia casos da gente, numa semana, já fazia o estágio 1, que é o RR, o Business Review, análise de prontidão, dê o nome que vocês quiserem, e logo na semana seguinte a gente já fazia o estágio 2. Agora não pode mais. Então, entre a reunião de fechamento do estágio 1 e a reunião de abertura do estágio 2, tem que ter no mínimo 20 dias corridos. Tá? O tempo entre a data de reunião de encerramento do estágio 1 e a data de início do estágio 2 também deve ser no máximo 90 dias. Isso já é na regra atual e continua sendo na regra a partir de 1º de janeiro. Tá? E também, se não puder ser cumprido, um novo estágio 1 deve ser realizado. Então, a grande diferença mesmo que tem em termos de tempo é esses 20 dias corridos antes do estágio 2. Essa também é uma novidade. O estágio 2 não deve começar até que uma decisão de pronto para prosseguir para o estágio 2 seja emitida por um revisor técnico. Não tinha essa regra. Nunca aconteceu comigo e eu não me lembro de nenhum caso, mas deve ter acontecido em algum lugar. O cara fazia o estágio 1, na semana seguinte fazia o estágio 2, terminava a auditoria, aí quando chegava na revisão técnica, o cara fala, não, mas não podia ter feito o estágio 2, porque no estágio 1 tinha um grande problema lá que não permitia fazer o estágio 2. Aí cancela todo o processo e volta para a estaca zero. Então, para prevenir esse tipo de problema, né, o auditor que faz o estágio 1 manda a documentação para o revisor técnico vai avaliar o que está escrito lá e vai dizer, ok, pode fazer o estágio 2, ou vai dizer assim, não, ok, não pode fazer o estágio 2, tem que fazer um estágio 1 de novo, porque existe uma grande preocupação aqui que não pode ir para frente. Tá?
Então, isso aqui é uma grande novidade que não tinha na regra atual, que vai até dezembro. Site de manufatura, estágio 1. Estamos falando de estágio 1 ainda. Antigamente, o estágio 1, a regra falava que tinha que ser de 1 a 2 dias. Agora ela fala de 1 dia e meio a 3 dias. Então, aumentou a carga. Antigamente, só tinha uma etapa. E agora nós vamos ver que existem 2 etapas. Antigamente, né, o atual, até dezembro, né, existia somente uma etapa, e essa etapa era só praticamente uma análise de documentação, era um exercício quase que de escritório. E agora nós vamos ver que essa é a etapa 1 e a etapa 2, o auditor obrigatoriamente tem que ir na área produtiva, verificar realmente o que tem na área produtiva. Tá, vamos ver para frente aqui. Mas a grande mudança, de 1 dia e meio a 3 dias, não é mais de 1 a 2 dias. Tá? Revisão do sistema e da estrutura no local, então não pode ser remoto, tem que ser dentro da empresa. E de preferência o auditor líder ou um dos membros da equipe designado. Isso também já estava na regra atual até dezembro, estou só reforçando. Exigirá a revisão das informações do aplicativo e do manual da qualidade do cliente para desenvolver um plano de avaliação de prontidão do estágio 1. O que é isso? Só para vocês entenderem, o aplicativo. O aplicativo é o formulário que o cliente preenche junto com vendas, dizendo o que ele tem. Ah, eu forneço para tais cliente, o meu processo tem tais equipamentos, eu tenho estamparia, eu tenho, sei lá, fundição, eu tenho forjaria, eu tenho usinagem. Ele falava um monte de coisa que era o que tinha dentro da empresa dele. E a pergunta é assim, é uma verdade? Será que é isso mesmo? Então, o que nós vamos ver é que no estágio 1, o auditor vai verificar se aquilo que está no aplicativo, né, que é na inscrição do organismo com a DNV, se é uma verdade aquelas informações que ele passou, e se aquilo que está no manual da qualidade também é uma verdade. Então, essa é a parte documental que nós vamos ver no estágio 1 de prontidão. Tá? Então, o plano de avaliação de prontidão do estágio 1 será emitido para o cliente pelo menos 14 dias corridos antes da avaliação de prontidão do estágio 1. Tá? E tem aquele famoso relatório CARA, que todo mundo conhece, que todo mundo adora, que o auditor tem que preencher. Ou seja, hoje, o auditor, para fazer uma agenda do estágio 1, ele tem que ter a aplicação que foi feita para a auditoria, ele tem que ter o manual da qualidade da organização, ele vai avaliar isso e vai emitir uma agenda com 14 dias de antecedência. Não tinha esse prazo, agora existe esse prazo. E a parte 2, que eu falei, eles estão usando até esse termo, Gemba, ou seja, é lá no meio da produção. Então, é a revisão operacional. Ele avaliou a documentação na parte 1 do estágio 1, que é da revisão de prontidão, e agora ele vai na parte 2, ele vai na produção, ver se realmente aquilo que está no aplicativo e aquilo que está no manual da qualidade é uma verdade. Se o escopo que o cara pede é uma verdade. Então, vou dar um exemplo besta, mas só como exemplo. Vamos supor que a organização coloca no aplicativo e no manual da qualidade dele que ele só faz peças plásticas. Aí, quando o auditor vai fazer o Gemba, encontra dentro da fábrica um monte de prensas e vê que ele faz peças metálicas para a indústria automotiva. Melou, acabou. Vai ter que começar tudo da estaca zero de novo. Então, é uma das coisas agora que tem que se avaliar
no estágio 1 para quem quer uma certificação, ok? Esquema corporativo, tá? Aqui é o seguinte, imagine que você tem um esquema corporativo, ao fazer bem simples, um esquema corporativo com 2 plantas de manufatura, tá? Só que a parte corporativa fica em uma das plantas de manufatura, tá? Então, em uma das plantas de manufatura, fica toda a engenharia de produto, a engenharia de processo, a área de vendas, a área de compras, a área do sistema da qualidade. E essa empresa, então, com 2 sites de manufatura, tá procurando a IATF. Então, no estágio 1, nessa planta de manufatura, que tem toda a parte central do site corporativo, vai ter que ter uma avaliação de prontidão de meio a 2 dias de auditoria. Tá? Agora, esse meio a 2 dias de análise de prontidão é por causa do sistema corporativo. E depois, esse mesmo site de manufatura vai ter uma nova análise de prontidão por ser um site de manufatura. Então, mais 1 dia e meio a 3 dias. Ok? Então, entenda primeiro isso. Esse site de manufatura vai ter uma análise de prontidão de meio a 2 dias, porque ele concentra a parte de atividades corporativa. Essa avaliação de prontidão no estágio 1, essa primeira de cima que eu apontei, ela pode ser feita no local ou remotamente. Por quê? Porque é mais uma análise de documentação, tá? E deve ser conduzida antes da prontidão de estágio 1 em qualquer local de fabricação. Então, só para deixar bem claro, eu vou repetir. 2 sites de manufatura. O site principal de manufatura que tem as áreas de suporte. Vai ter uma análise de prontidão de meio a 2 dias e depois vai ter uma análise de prontidão de 1,5 a 3 dias. E o outro site de manufatura, somente uma análise de prontidão de 1,5 a 3 dias. Tá ok? É isso que as novas regras querem dizer. Nota: se o local central residir em um local de fabricação, é aquilo que eu comentei, o tempo para a avaliação do estágio 1 é adicional aos dias de auditorias exigido no caso 2. Ou seja, é de meio-dia a 2 dias a mais. Nota 2. Se o local central já estiver incluído na certificação IATF de outro local de fabricação do esquema corporativo, e se as condições para aceitar o relatório de auditoria forem atendidas, nenhuma outra atividade de avaliação de prontidão no estágio 1 será necessário no local central. Então, vamos supor o seguinte: esse local central já é certificado na IATF, tá? E você está adicionando um outro local remoto, um outro local de fabricação para virar corporativo. Então, só vai ter a análise de prontidão no segundo site de manufatura. Nesse site central não precisa porque já é conhecido. Ok? É meio confuso, mas é isso aí. Depois vocês leem com atenção. SA é local remoto autônomo. Então, para locais de suporte remoto autônomo, tá? O organismo de certificação deve determinar se uma avaliação de prontidão de estágio 1 é necessária ou não para atender aos objetivos e requisitos de uma avaliação de prontidão. Ou seja, vamos supor, você tem 2 sites de manufatura num corporativo e você tem um site remoto, tá? Obrigatoriamente, o organismo certificador não precisa fazer um estágio 1 no local remoto. Ele vai avaliar o que tem nesse local remoto,
se tem algum risco ou não e se realmente ele considera ser necessário ou não fazer uma análise de prontidão nesse local remoto autônomo. É isso que ele está dizendo aqui. Tocado? Agora, se ele achar que tem que ir, não tem uma duração determinada pela IATF, tá? O organismo certificador que vai dizer, não, eu quero, sei lá, vou ficar só meio dia lá, eu vou ficar um dia lá, de novo, dependendo das atividades que tem nesse local remoto autônomo. É uma decisão do organismo certificador. Isso aqui não tinha nas regras atuais que vão até dezembro. Planejamento da auditoria, tá? As datas de auditoria devem ser acordadas e confirmadas pelo cliente 90 dias antes da data de início. Então, eu vou falar o exemplo da DNV, gente. A DNV, quando tem uma auditoria inicial ou quando tem uma recertificação, ela já envia um e-mail com as datas, por exemplo, da auditoria de recertificação, com a data da primeira periódica, com a data da segunda periódica e com a data da próxima auditoria de recertificação, incluindo dizendo quais são os auditores. Então, nós entendemos que isso atende a esse requisito aqui, 90 dias antes do início. O que acontece que vocês têm que avaliar dentro do sistema de vocês é quando muda o representante da administração. A pessoa que recebeu esse e-mail se aposentou, ganhou na loteria, saiu da empresa, entrou alguma nova pessoa e essa nova pessoa não tem acesso a esse e-mail. Às vezes nem sabe que existe esse e-mail. Então ela fica sem saber quando é que é a próxima periódica. Mas para a ADNV, esse correio eletrônico que a gente manda com antecedência já cumpre essa regra. Tá ok? Auditoria que será adiada devido à falta de produção. Isso é novidade. Presta atenção. Se tem uma auditoria que está marcada para uma determinada semana, a produção tem que estar rodando. Tá? Nas regras atuais, que vão até dezembro, acontecia da gente ir na empresa, ia auditar a produção. Não, a máquina está no retrofit, essa máquina essa semana está parada, porque não tem pedido do cliente e a gente não auditava a área de produção. Nas novas regras, a partir de janeiro de 2025, isso não é possível. Então, na semana de auditoria, a produção deve estar rodando. Se não estiver rodando, vai se adiar a auditoria. Se audita a auditoria. Aí o que acontece? Esse adiamento de auditoria tem que cair dentro daquela flexibilidade de mais ou menos 3 meses. Tá? Se ultrapassar os mais 3 meses, vai perder o certificado. Por isso que eu falei, né, lá atrás, que recomenda-se que se agende auditoria dentro dos 12 meses. Porque se cair numa situação que tiver que adiar a auditoria porque a produção não está rodando, nós temos 3 meses de flexibilidade para agendar a auditoria para uma semana que a produção esteja rodando. Tá ok? Então, novidade é essa. Produção não está rodando, a auditoria é adiada. Outra novidade. Quando a gente vai, antes de fazer a auditoria em vocês, nós mandamos aquele documento APF e pedimos um monte de documentações para vocês, para que a gente possa analisar e para que a gente possa fazer a agenda baseada nessa documentação que vocês enviam.
tá? Não era cobrado. A partir das novas regras, meio-dia para essa atividade de planejamento da auditoria, em todos os tipos de auditoria. Ou seja, o contrato de vocês vai alterar e vai ser agregado no mínimo mais esses meio-dia para planejamento da auditoria. Tá ok? As informações de planejamento da auditoria devem ser recebidas do cliente pelo menos 30 dias antes da auditoria. Eu vou falar por mim, tá? Eu normalmente falava para vocês assim, me manda com uma semana de antecedência que está muito bom. Esquece, não pode mais. Nós, né, auditores, vamos entrar em contato com vocês com mais de 30 dias de antecedência para que vocês possam nos enviar a documentação e aquele formulário APF com 30 dias de antecedência, tá? Essa é a nova regra. Não tinha esse prazo, agora tem esse prazo. Se as informações não forem fornecidas no prazo de 30 dias, a auditoria poderá ser adiada e pode resultar na perda da certificação. Quando resulta na perda da certificação? Se passar daqueles 3 meses de flexibilidade, tá? Então, agora, né, essas novas regras coloca alguns limites para o auditor e coloca alguns limites também para o auditado, tá bom? Nós vamos ter que se adequar a essas novas regras. E nós temos que enviar o plano de auditoria para vocês, vulga agenda, com pelo menos 14 dias antes da auditoria confirmada, tá? Então, se a auditoria vai ser, será dia 15 de dezembro, até 1º de dezembro, nós temos que mandar a agenda da auditoria para vocês. Isso a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, estejam preparados para nos enviar a documentação com 30 dias de antecedência. E nós vamos ter que estar nos preparando também para nos comunicarmos, né, de solicitar a documentação com mais de 30 dias de antecedência. Tá ok? Realocações. O cliente deve notificar a ADNV sobre a realocação de processos de fabricação, de locais remotos autônomos ou de site extensão. Então, isso é obrigatório, gente. Vai ter alguma realocação, vai ter alguma coisa nova com antecedência, na iminência disso acontecer, vocês têm que avisar os organismos certificadores. Por quê? Porque os contratos têm que ser revistos, tá? E a auditoria só pode ser executada depois que os contratos forem revistos. Então, dentro de 30 dias corridos da notificação do cliente, a DNV deve. Tá? Então, vocês avisem, nós temos 30 dias para fazer o quê? Coletar informações do cliente para entender a extensão e o cronograma das atividades de realocação. É um novo site de extensão, é um novo local remoto, é um local remoto que vai virar um site de manufatura, é um site de extensão que vai virar site de manufatura, é um site de extensão que deixou de existir e veio tudo para o site de manufatura. Então, nós temos que entender o que é que está acontecendo. Avaliar mudanças, risco, né, para o local original e o novo risco para os clientes, capacidade de sistema, tá? Cumprir requisitos da IATF, temos que avaliar todas as modificações que estão acontecendo, para poder estruturar a próxima auditoria. Se é necessário fazer uma auditoria especial no novo local e quando apropriado, se no local original para investigar o impacto real da realocação, verificar a conformidade. Então, tem uma série de coisas que o organismo certificador vai ter que avaliar
para decidir o novo contrato, tá? Pode ter ou pode não ter um novo auditoria especial, tá bom? A DNV deve conduzir uma auditoria inicial, ou seja, a avaliação de prontidão, estágio 1, e auditoria de certificação, estágio 2, no novo local, se for um site de manufatura. Tá? Então, como nós vimos lá no comecinho, se é um site extensão que vai virar um site de manufatura, nós temos que fazer o estágio 2 no mínimo, não precisa do estágio 1. Agora, se é um novo site de manufatura, aí vai ter que fazer estágio 1 e estágio 2. Ok? Se hoje o novo local não é um local de fabricação, ou parte de uma certificação da IATF, tem que fazer estágio 1 e estágio 2. Ou seja, é um local de fabricação estendido ou um local de suporte remoto autônomo que se tornará um local de fabricação. Lembrando que se hoje for no site de extensão, o estágio 1 não é obrigatório, somente o estágio 2. Se for um local remoto que está virando um site de fabricação, vai ter que fazer o estágio 1 e o estágio 2. Isso é o que nós já comentamos. Um novo local remoto é um estendido, mas tornar um local de fabricação. Já comentamos sobre isso também. Tá ok? Então, esses são alguns cenários de realocação que vocês têm que comunicar à DNV caso eles venham a ocorrer. O que eu vou estar comentando abaixo não requer uma auditoria inicial. Então, provavelmente, não é nada que envolva site de manufatura. Então, a DNV deve conduzir uma auditoria especial ou adicionar tempo, né, ou seja, uma auditoria adicional à próxima auditoria, no local remoto, quando apropriado do local original. Então, é um local de fabricação estendido ou um local de suporte remoto autônomo que se realoca para um local de fabricação. Então, vamos lá. Você tem um site de manufatura principal, você tinha um local estendido, e esse local estendido vem para o local de manufatura, ou seja, não existe mais um site estendido. Então, eventualmente, não vai ter uma auditoria especial, nós só vamos acrescentar algumas horas para ver como é que foi feita essa alteração. Se foi feito novos PIPAP, se o cliente foi notificado, então provavelmente deve ser acrescentado algumas horas. Era um local remoto autônomo que veio para dentro do site de manufatura. Nesse caso, eu acho que nem tempo adicional vai ter, tá? Mas isso cabe ao organismo certificador avaliar se há impacto ou não para o cliente para definir isso. Mas com certeza não precisa de uma auditoria inicial, tá? Um local de suporte remoto autônomo se realoca para outro local de suporte remoto autônomo. Então, vamos supor, você tinha 2 escritórios autônomos, um escritório de vendas e um escritório de engenharia. E para redução de custo, a empresa de vocês resolveu colocar as 2 atividades em um escritório só. Não vai precisar de estágio 1, não vai precisar de estágio 2, tá? Nós vamos avaliar se há necessidade de colocar algumas horas a mais, baseado em risco. Um local de fabricação estendido se realoca para outro local de fabricação estendido, certificado pela IATF. Provavelmente não precisa de estágio 1, não precisa de estágio 2, mas provavelmente, eu falo provavelmente porque não sou eu que julgo, né? Nós vamos acrescentar algumas horas para, de novo, ver o PIPAP, se o cliente foi notificado, que mudou o processo, esse tipo de coisa.
Tá? Mas não necessita estágio 1, não necessita estágio 2. Um local não certificado pela ITF se torna um local de fabricação estendido devido à realocação. Então, vamos supor que era uma empresa que fazia produto automotivo num site de manufatura e fazia produto não automotivo, será mercado de reposição, num outro site de manufatura, né? E agora ela resolveu que o site estendido vai ser um site de manufatura. Provavelmente vai ter carga, né? Ok? Muito bem. Auditoria remota, finalmente atendendo a anseios, tá? Pode ser feitas auditorias remotas em algumas atividades dentro do sistema de gestão da qualidade. Então, por exemplo, o que está escrito aqui do lado direito, pós-vendas, melhorias contínuas, análise de contratos, serviços ao cliente, gestão de facilidades, financeiro, recursos humanos, tecnologia da informação, sistema de auditoria interna, marketing, análise crítica, política da qualidade, projeto do produto, projeto do processo, compra, sistema da qualidade, vendas, planejamento estratégico, treinamento. Para essas atividades, podem ser feitas remotamente. Nas regras atuais, que vai até dezembro, não podia ter auditoria remota. Agora pode. Pode em algumas condições. Vamos ver quais são as condições. Teoricamente, devem ser conduzidas no local, mas podem ser remotas. Quando podem ser remotas? O método de auditoria remota pode ser usado para incluir funcionários trabalhando remotamente durante uma auditoria no local, ou em situação onde as regras explicitamente declaram que a auditoria remota é permitida. Então, vamos supor, eu vou fazer auditoria na planta de vocês e o pessoal de vendas está trabalhando em casa, remotamente. Então, eles não precisam vir para a fábrica, eles podem ficar dentro do aconchego do lar deles e a auditoria pode ser realizada remotamente. Tá? Essa é uma das coisas que as regras, a partir de janeiro, permitem. Nós já vimos fazendo alguma coisa, mas agora, oficialmente, isso é permitido. Tá? O método de auditoria remota pode ser usado somente para conduzir auditorias periódicas, ou seja, auditoria inicial, auditoria de recertificação e auditoria de transferência não pode ser auditoria remota, tem que ser local. Então, nos locais autônomos, tá? Onde nenhum produto ou manuseio de material ocorre. Então, se você tem um local remoto autônomo, que é um almoxarifado, ele nunca vai poder ser remoto, ele só vai poder ser presencial. Tá? O organismo de certificação deve conduzir uma auditoria no local em cada outra auditoria. Quais seriam as outras auditorias? O que eu já citei. Auditoria de recertificação, auditoria inicial e auditoria de transferência. Tem que ser presencial. Auditoria remota em local remoto somente durante as periódicas. Um exemplo, né? Nós tínhamos um cliente automotivo que a alta direção deles ficava numa outra cidade e a gente fazia auditoria lá na recertificação e uma vez a cada 2 anos tinha que ir lá nessa outra cidade conversar com a alta administração. Agora, pelas novas regras, não é mais necessário. Pode ser feita remotamente. Tá? E, novamente, antes de começar uma auditoria remota, deve-se avaliar a adequação da tecnologia remota. Ou seja, ter certeza que vai funcionar. Que a internet não vai sair fora, que a imagem não vai ficar travando, que as vozes não vão ficar truncadas, né? Então, se faz um teste antes
para ter certeza que a auditoria remota vai acontecer. Que nem foi naquele período da pandemia, né, gente? A gente fazia um testezinho antes para saber que podia funcionar, ok? Outras alterações que eu considero interessante falar aí para vocês. Não existe mais pré-auditoria, tá? Nas regras atuais, que vai até dezembro, permitia pré-auditoria até 70% da carga da auditoria inicial. Não existe mais pré-auditoria, foi cancelada. O cliente não deve recusar, quer dizer, o não deve é não pode, tá? Uma auditoria testemunhada da IATF, uma auditoria testemunhada do organismo certificador e a presença de observadores da IATF. Quem são os observadores da IATF? São as montadoras signatárias. Então, vamos supor que a DNV vai fazer uma auditoria na planta de vocês e alguém da Renault, por exemplo, quer acompanhar a auditoria. Vocês não podem negar a presença deles. Eles podem acompanhar a auditoria. O que vocês podem negar, e o auditor do organismo certificador vai gerenciar isso. Bom, por exemplo, se eu for auditar uma linha da Fiat, e essa pessoa é da Renault, aí ele não vai poder ir. Se eu for auditar um projeto da Fiat e ele é da Renault, provavelmente ele não vai poder ir, tá? Porque aí tem todo um caráter de confidencialidade. Aí provavelmente o auditor vai usar de bom senso, e a empresa vai usar de bom senso também e vai se procurar auditar, né, atividades da Renault. Mas se for alguma atividade que envolva uma outra montadora, esse observador não vai poder acompanhar. Tá ok? Mas não pode negar a presença deles. Outra mudança de não conformidade maior, na regra atual, que vai até dezembro, vocês tinham que responder correção e contenção da não conformidade maior dentro de 20 dias, e agora é 15 dias, tá? Então, dentro de 15 dias, diminuiu de 20 dias para 15 dias corridos. Se o cliente for suspenso devido a uma reclamação de desempenho, o cliente deve fornecer uma resposta de problema no IATF-CMS. O que é a IATF-CMS? Só para explicar para vocês. Hoje, a IATF tem um sistema de gestão de reclamação de montadora. Então, as montadoras, né, GM, Ford, Mercedes, Fiat, Renault, Peugeot, quer dizer, falando Renault, Peugeot, e na verdade é a Stellantis, né, hoje, tá? Podem fazer uma reclamação formal para o pessoal da IATF. E aí o pessoal da IATF vai fazer uma reclamação formal para o pessoal do organismo certificador, que vai pedir explicações para vocês, que são as organizações que estão afetando o cliente. Tá? Então, essas respostas têm que ser feitas dentro de 20 dias após receber a notificação de suspensão. Ou seja, a montadora reclamou para o IATF e a IATF notificou a ADNV suspende o certificado de vocês e dentro de 20 dias vocês têm que responder o que é que vocês estão fazendo. Tá bom? Em resumo, é isso. Auditoria no chão de fábrica reduziu de 1/3 para 30%, ou seja, 1/3 era 33%, agora é 30%. Só arredondou o número, o tempo praticamente é o mesmo. Não tem mais uma hora de pré-planning. Se lembra que era uma hora antes da auditoria, antes da reunião de abertura? Ela não existe mais. Contente? Legal? Não é bem assim. O que entrou no lugar dela? Uma reunião de abertura com a alta administração sobre os indicadores do cliente. Então, não tem mais aquela reunião que a gente fazia com o pessoal do sistema da qualidade,
que entrava no site do cliente, abria os indicadores dos clientes, a gente via o que estava ruim, o que estava bom, etc. e tais. Essa 1 hora não tem mais, mas logo depois da reunião de abertura, nós vamos estar conversando com a alta administração, e alguém vai abrir esses sites para a alta administração, e a alta administração vai começar a falar para nós o que ele vê, o que ele entende, como é que ele faz com esses indicadores dos clientes, tá? Ou seja, em outras palavras, ele vai ter que estar realmente por dentro do que acontece com os scorecards dos clientes de vocês. Ficou claro? Acaba 1 hora, essa 1 hora vai passar para a alta administração. Nós já comentamos, indicadores de OEM da IATF em vermelho, seja por qualidade, seja por entrega, seja qualquer indicador deles em vermelho, adiciona-se tempo na auditoria. O tempo da auditoria é aquela tabelinha que eu mostrei em alguns slides atrás, né? É de 4 horas se a empresa tiver menos do que 500 funcionários, de 5 horas se tiver entre 500 e 3.000 funcionários, e de 6 horas se tiver mais do que 3.000 funcionários. Ah, mas não tenho tempo para adicionar nessa auditoria. Ok? Programa-se uma auditoria especial dentro de 60 dias corridos, a partir da auditoria, para verificar o que a empresa está fazendo em relação a essa scorecard em vermelho com os clientes de vocês. Tá ok? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Abre-se uma quantidade maior para o problema de desempenho do cliente, ainda sem solução. Então, vamos supor que vamos abrir o scorecard naquela reunião da alta administração, tá? E se constata que tem alguma coisa em vermelho. Aí a gente pergunta assim, qual é o plano? Ah, não tem plano. O que vocês já implementaram? Puxa, não implementamos nada, porque nós estamos sabendo agora. Abre-se não conformidade maior e vai se investigar. Ok? Provavelmente depois de 60 dias, né, gente? Vai se dar um prazo, mas abre-se a não conformidade maior. O que já comentamos, correção da NC maior, que era 20 dias, agora são 15 dias. Ok? Uma outra mudança que teve, auditoria especial para não conformidade 100% resolvida. Como é que nós fazíamos antes? Vamos supor que havia uma não conformidade, tá? A não conformidade não dava para implementar dentro de 90 dias, mas existia todo um plano de ação para implementar a ação corretiva. Vamos supor que a ação corretiva dependia da confecção de uma nova ferramenta, dependia da compra de um novo sistema de monitoramento, dependia da compra de uma nova máquina, dependia de alguma coisa que realmente se justificava implementar depois de 90 dias. A não conformidade era considerada 100% resolvida e antes da próxima auditoria, a gente fazia uma auditoria especial. E normalmente a DNV fazia essa auditoria especial um dia antes de começar a próxima auditoria. Agora não pode mais, tá? Então, agora, essa auditoria tem que ser realizada 90 dias antes da próxima auditoria. Não pode mais ser colada na próxima auditoria, tem que ser 90 dias antes. Então, tem que ser realmente uma auditoria especial com 90 dias de antecedência, tá? E as evidências vocês devem enviar para o organismo certificador 30 dias antes dessa auditoria especial que vai ser realizada. Então, não existia esses 2 prazos. Agora, isso faz parte das novas regras. Tá ok? Outra novidade, não pode fazer referência de quaisquer atividades terceirizadas no escopo de certificado. Exemplo,
a empresa colocava assim, manufatura de peças usinadas e pintadas. Aí a gente chegava na empresa, a pintura era terceirizada. Então, a pintada não vai mais aparecer no escopo. Manufatura de peças usinadas, porque o pintado é terceirizado, não aparecerá mais no escopo. Então, qualquer atividade terceirizada não vai mais poder aparecer no escopo. Aviso de mudanças significativas por um cliente. Então, qualquer mudança significativa de um cliente, ele tem que comunicar à ADNV na iminência da mudança. Não é dizer assim, mudei, é dizer assim, vou mudar, tá? Então, o cliente deve notificar a ADNV sobre mudanças iminentes que possam afetar a capacidade do sistema de gestão da qualidade de continuar a cumprir com os requisitos da IATF, tá? Se não notificar, pode ter risco de retirada de certificação. Tá? Quais são essas mudanças? Mudança de situação jurídica, mudança de propriedade, fusões, aquisições, estrutura de gestão, mudou a alta direção. Tá? Lembre-se que se mudou a alta direção, pode mudar, tá mudando a cabeça da empresa, pode estar mudando a cabeça do sistema de gestão da qualidade. Tem que notificar a ADNV. Endereço ou localização de contato, realocação dos processos de manufatura, que nós já vimos lá atrás, né, que são os casos de realocação, local remoto, site estendido, novo site de manufatura. Então, tem que notificar a DNV na iminência, não quando mudou, é na iminência, porque hoje, pelos novos requisitos da IATF, né, a partir de janeiro, a gente só pode auditar depois que o contrato está assinado e aprovado. E qualquer tipo de mudança jurídica, isso tem que fazer parte do contrato agora. Tá? Escopo das operações, então, que nem eu já comentei, né? Tinha peças plásticas, agora tem peças plásticas e peças metálicas. Tá? Terceirização dos processos do SGQ, aquela linha de pintura que eu tinha internamente, eu terceirizei, então tem que notificar a DNV, tá? E cenários de insatisfação dos clientes, condições de situação especiais. Embarque controlado nível 2, New Business Road, então essas são algumas situações que deve se notificar a DNV. O que eu recomendo para vocês, gente, né? Na verdade, eu recomendo porque isso aqui não é auditoria, né? Mas tem um item da ISO 9000, da ISO 9000, não é nem da IATF, tá? Que fala assim, comunicação. A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes. Isso é o tipo da comunicação externa pertinente. Tá? Então, você deve estar determinado dentro do sistema o que vai ser comunicado, quando vai ser comunicado, com quem vocês vão se comunicar dentro da ANV, como vão comunicar e quem tem essa responsabilidade dentro do sistema de gestão da qualidade de vocês. De novo, né, como análise de risco, já vi sistema que muda-se o representante da administração e a pessoa que entra não tem esse conhecimento e acaba esquecendo de comunicar. E hoje, pelas novas regras, tem risco de retirada do certificado. Tá? Então, fiquem atentos. Terminando, se vocês quiserem tirar um print dessa tela aqui, tá? É onde vocês têm algumas informações adicionais sobre as regras da IATF. Obviamente, vocês vão ter que praticar o inglês de vocês, né? Então, tem tanto esse site aqui, como esse site de baixo também. Tá? Então, são vários guias de pessoas falando sobre as regras. Se vocês quiserem comprar as regras, entre nesse site aqui do IATF, onde vocês vão ter, onde as regras são vendidas, não só as regras,
também tem outros documentos, né, PIPAP, MSA, CEP, que são vendidas também. Não está aqui, mas se vocês quiserem, quem vende aqui no Brasil, na língua portuguesa, é a Interaction Plexus. Entra no site lá, coloca Interaction Plexus, que vai aparecer o site deles e tem uma parte de publicação, se vocês quiserem comprar em português. Finalizando, aqui tem o meu e-mail, tá? Eu sei que durante a minha apresentação pode ter aparecido algumas dúvidas, tá? Essas dúvidas, então, vocês podem estar me encaminhando. Eu prometo que respondo, mas só não digo quando que eu respondo, mas eu respondo, tá? Porque normalmente durante a semana ou estamos viajando ou estamos auditando. Então, normalmente no final de semana a gente se diverte limpando caixa de e-mails. Tá bom, gente? Então, tem o meu e-mail aqui, caso vocês tenham alguma dúvida. Agradeço as pessoas que estiverem assistindo a essa apresentação. Espero ter esclarecido muitas dúvidas, tá? E deixo agora a palavra para o meu amigo Guilherme para fazer as finalizações dessa apresentação. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado, Pestana. Obrigada, Obrigado para quem Pestana. acompanhou. Guilherme, sua tela, acho que você está na tela, não está na tela correta. Agora sim, obrigada. Obrigado, Leslie. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Tá? Deixo aqui também o meu contato. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade para enviar para a gente, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo webinar.